Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. Hoje estou sozinho, o Dr. Sidney teve um pequeno procedimento médico, inclusive na clínica que a doutora Ieda trabalha, e hoje nós vamos conversar sobre o Março Azul Marinho. Para isso, temos a honra de receber a doutora Ieda Kubok. Ela é médica cirurgiã e especialista em endoscopia e a coordenadora médica da clínica EndoStar. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. É um prazer tê-la aqui conosco, como já adiantei. Estamos em março. Março temos uma campanha. Vamos falar um pouco do Março Azul Marinho, doutora. Como que foi o objetivo dessa criação dessa campanha pelo governo e qual que é o impacto dessa campanha? Bom, o Março Azul Marinho é um mês que a gente tenta alertar a população sobre a importância do câncer coloretal, ou seja, a prevenção como uma maneira da população se conscientizar sobre um câncer tão importante que é o terceiro maior incidente no nosso país. No mês de março nós temos duas campanhas, né? Março Azul e Março Azul Marinho. O azul é de câncer de próstata, que nós já falamos em outro episódio. Depois a equipe que vai colocar aqui qual episódio que foi. Então o Março Azul Marinho é de câncer coloretal. Doutora Ieda falou que é o terceiro maior câncer de incidência no país, é isso mesmo? Isso, porque o primeiro são os cânceres não melanomas de pele. O segundo para a mulher é o câncer de mama, sendo o terceiro o câncer de câncer coloretal nas mulheres. No homem também, perde para a próstata e os cânceres de pele não melanomas também. Quando a doutora fala não melanomas, o que seria? Seria todos os outros tipos de câncer de pele, sim, não incluindo os melanomas. E aí, por isso que a gente ocupa o terceiro lugar. Terceiro lugar em câncer coloretal, tanto em homens como em mulheres. Isso. É o terceiro câncer mais incidente em homens e mulheres. Por isso a importância da prevenção. E é isso que a gente vai tratar hoje. A gente vai falar sobre prevenção, tratamento, só que principalmente de prevenção. Quais são as principais condutas médicas e clínicas e até exames, se tiver, acredito eu, exames laboratoriais ou exames de imagem e até hábitos das pessoas para a prevenção? Bom, o câncer coloretal é um câncer muito ligado à idade. Ele se desenvolve geralmente nos pacientes com mais de 50 anos. Por isso é importante a prevenção a partir hoje dos 45 anos. Existe o exame de fezes ocultas que a gente faz anualmente para detectar algum sinal que mostre que você pode ter câncer. E a colonoscopia, a retossigmoidoscopia. Então a gente tem um arsenal hoje de exames que ajudam o paciente a prevenir o câncer coloretal. Vamos falar um pouco desses exames. Sangue oculto nas fezes, é isso? Isso. É uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Existem dois métodos, imunocitoquímico ou o método pesquisa de coloração, que ele detecta o sangue. Se vier positivo, é um sinal uma indicação para você fazer um exame mais invasivo, que seria a colonoscopia. Só que quando a gente fala sangue oculto nas fezes, se a pessoa foi no banheiro na casa dela e viu algum sangue, não precisa ficar apavorada. Não, mas isso também, o sangue também nas fezes é um outro sinal que talvez você tenha que procurar um especialista para avaliação, se tá tudo bem, se às vezes é uma doença benigna ou se é algum sinal que você tenha que investigar mais a fundo. E o sangue oculto nas fezes, a pessoa não vai conseguir, o nome já diz, sangue oculto nas fezes, não vai sair vermelho, porque ele vai misturar com bolo fecal, vai ter outra cor, só que isso não aparece a olho nu para ele, vai ter que ser feito em exame em laboratório. Isso. No nosso país é um exame que é feito, disponibilizado anualmente para a população fazer essa prevenção. Pelo SUS também? Pelo SUS também, mas o padrão ouro hoje para a prevenção é a colonoscopia. Ok, então a gente já falou de sangue oculto nas fezes e a colonoscopia. Vamos falar um pouco da colonoscopia. Bom, a colonoscopia é um exame mais invasivo, que exige um preparo de colo, Então você tem que ter... O colo seria? O intestino grosso. Então você tem que fazer uma dieta, tomar laxativos, para fazer esse exame numa forma preventiva. Aí a gente começa deixar vazio para poder entra alguma mesmo. Câmera para poder pesquisar isso, lá dentro? Aí a gente deixa vazio e a gente entra com um colonoscópio, que é uma câmera, como se fosse a endoscopia, que é mais facilmente difundida, mas é um pouco maior o comprimento dele. E aí a gente entra com essa câmera para visualizar todo o intestino grosso, um pedacinho do final do delgado e o reto. Tá, vamos lá, algumas dúvidas. Quanto tempo mais ou menos de jejum para esse exame? A gente pede no mínimo 8 horas de jejum. Jejum de água também ou não? Jejum de água também. Jejum de água geralmente 3 horas, É feito a tomada dos laxativos, então
geralmente começa um dia antes, os preparativos. O intuito é deixar o mais vazio possível o intestino grosso. Isso. Então a pessoa vai tomar laxativo para poder ir no banheiro Isso. e ficar de jejum para não ter o que fazer de bolo fecal. E ficar de jejum para não fazer bolo fecal. E o risco também que você vai ser sedado. É um exame que envolve sedação. Sedação completa? Sedação completa. Entra por onde a câmera? Pelo ânus? Pelo ânus. Pelo ânus. E o paciente não sente nada, por isso tem a sedação. Porque é um exame que tem ainda, infelizmente, tem muito preconceito. Isso eu ia falar agora. Deve existir preconceito e por isso que a gente está aqui trazendo essa informação. Deixa o preconceito de lado e sua saúde em primeiro lugar. Entra pelo ânus a câmera, não sente dor, vai estar sedado. E quanto tempo dura esse exame? Esse exame dura em torno de meia hora, 20 minutos a meia hora. É um exame rápido, tá? É um exame invasivo e que pode prevenir você de ter um câncer. Por exemplo, se a gente achar lesões, já pode ser ressecadas na hora do momento do exame. Ressecadas é um laserzinho que dá uma... Isso, queimada? Como se fosse um laserzinho com uma queimada. Tem várias técnicas, né? A gente pode ir com pinça, com uma alça, ressecar, tipo, como se fossem as verrugas que a gente tem na pele por dentro do intestino, que são lesões que se tornam malignas com o tempo. Esse é o padrão ouro que você Esse é comentou? o padrão ouro para prevenção do câncer coloretal, é a colonoscopia. O exame sangue oculto nas fezes, o SUS disponibiliza. Sim, a colonoscopia também. A colonoscopia também, mas acredito eu que deva ter uma fila. Isso. Maior do que o sangue oculto nas fezes pela complexidade. Com certeza, por isso precisa do preparo. É indicado hoje pelas sociedades a partir dos 45 anos. Tá? A brasileira ainda não está atualizada, é 50, que é a idade que você aumenta o risco de ter o câncer. Mas pela sociedade americana, já 45 anos a gente indica a realização de colonoscopia. E dependendo do resultado, você repete em 1, 2, 3, 5 a 10 anos a colonoscopia. Se vier normal, geralmente você vai fazer outra só daqui a 10 anos. Então é importante a realização desse exame. Então a pessoa fez, junto com a colonoscopia, é interessante fazer o sangue oculto nas fezes? Ou um anula o outro? Um anula o outro. O sangue oculto, o problema é que a positividade dele é muito alta, que pode ter interferência, desde às vezes um machucadinho ali, que você pode ter na hora da higienização, ou às vezes quando a gente come algum alimento que tem uma concentração alta de ferro, pode dar positivo, pode aumentar a positividade dele. Mas se aparecer sangue oculto nas fezes, já é um caso que já está grave, porque já está muito machucado, ou não necessariamente? Não necessariamente. A gente pega muito paciente que vem triado primeiro do sangue oculto, realiza a colonoscopia e está normal, que foi um falso positivo, né? Chama falso positivo. Isso. Aí depois dele já não tem pode ter a necessidade de fazer a colonoscopia. Isso. Geralmente, depois dele, se ele vier positivo, é um indicativo para você, um rastreio para você triar o paciente para a realização de colonoscopia. Tá certo. Falamos de sangue oculto nas fezes, colonoscopia, que é uma câmera que entra pelo ânus, com procedimento de jejum e laxante. Isso. Qual que é o terceiro? Tem algum outro exame? Existe a colonoscopia virtual, Colonoscopia virtual? Isso, existem pacientes que fazem, não conseguimos terminar por completo a colonoscopia. Ou Por que qual tem motivo? contraindicação, dificuldade técnica, alguma angulação anatômica que não consiga passar, porque como é um exame invasivo, não podemos forçar ou fazer de uma maneira que não seja segura para o paciente. Aí seria indicada a colonoscopia virtual. Às vezes a pessoa pode ter o tubo do reto, né? Um pouco torto, daí não consegue passar a câmera. Não consegue passar, tem a dificuldade, tem aderências, existem 1000 causas que podem levar a essa dificuldade técnica. E não vai machucar o paciente, esse não é o intuito. Isso, o intuito é sempre seguro, é sempre fazer um exame da forma mais segura possível para ele. Aí, a colonoscopia virtual, como que é o procedimento? É um procedimento também que exige o preparo de colo, só que é feito fotografias desse intestino grosso. A desvantagem dela é que não permite, se foi visualizado algum pólipo, alguma coisa, não permite a intervenção, que é a prevenção para o câncer. Por isso que é o padrão ouro. Isso. Mas como que vai tirar foto? É por fora? É por imagem? Foto, como se fosse por fora, como se fosse as imagens de tomografia, entendeu? Você vai retirando como fala, fatiando o paciente para fazer a montagem da imagem do seu colo de uma forma virtual. Só que pela colonoscopia, se já identifica alguma ferida, já cauteriza. Já faz biópsia, já para fechar o diagnóstico,
possibilita 1000 terapêuticas e diagnósticas, né? Cada 10 pessoas, quantas conseguem ter com sucesso a colonoscopia? Mais de 98%. Então, Então, ele é perfeito, tá pequena, é pequena a população que a gente não consegue terminar o exame de colonoscopia. Tem algum outro exame? Tem a retossigmoidoscopia, que não vê o cólon, vê mais o reto e o cólon sigmoide, tá? Que é onde tem o maior número de câncer, então também pode ser realizada. Se tem o maior número de câncer, vamos falar um pouquinho mais dele para te deixar o pessoal bem informado em casa. Qual que é o nome do exame? Retossigmoidoscopia. Eu acho que se você for fazer, a colonoscopia é o mais indicado, porque você vai avaliar já todo o seu intestino. Vai o caminho mais longo. Isso, você vai até o intestino delgado, que é o intestino que a gente fala até lá em cima. Agora, se você fizer reto, não, ela avalia parte do intestino grosso e o reto. Não chega ao todo... Não chega no delgado. Não chega a visualizar todo o intestino grosso. Só que é um exame de grande valia, pois é alta incidência ainda de câncer no reto e no intestino grosso. Isso, e no final do intestino grosso, o sigmoide. Tá certo. Tem algum outro exame que a gente possa comentar? Não, dos exames para prevenção, esses são os principais, tá? Que a gente tem disponível no Brasil, que eu acho que tem que ser realizado nesse mês, e isso é o alerta, né? Para a gente poder realmente prevenir o câncer coloretal. E as pessoas que não queiram fazer pelo SUS, por questão de fila ou dificuldade, a clínica Enduristar faz todos esses tipos de exames. Faz todos esses tipos de exames. A gente já tem um arsenal terapêutico que a gente pode realizar tudo na hora. Se a gente achar uma lesão que seja ressecável, isso que é importante, que o câncer começa de um pólipo, que é uma lesão pré-maligna, e ele vai se degenerando e tornando o câncer avançado. Esse pólipo seria dentro do intestino grosso ou no reto? Isso. No delgado também chega ou não? Delgado, mas é mais raro. Mais raro. É raro. O pólipo seria uma espécie de uma verruga, uma espécie de um machucado? Um machucadinho, uma verruguinha. Aparece na câmera para o médico um machucado. E aparece na câmera como se fosse uma verruguinha. Tá? Aí, a partir disso, a gente resseca, dependendo do tamanho e da visualização dele. A gente tem treinamentos para ver se ele pode ser ressecado via endoscópica ou se, às vezes, é uma coisa muito grande que tenha que indicar cirurgia. A câmera, quando entra, ela pega tudo colorido. Pega todo colorido. Deve ser demais para o médico ver lá Sim. dentro. E para quem gosta de medicina, isso deve ser fantástico. Fantástico, porque hoje evoluiu muito, desde a época que eu me formei até hoje, essas câmeras. Então, hoje tem HD, a gente faz também cromonoscopia digital, que a gente consegue distinguir, às vezes, visualizar, que a gente fala cripta, alteração da mucosa, que já dão sinais de ser maligno, pré-cancerígeno ou não. Então, é Pela muito cor? importante. A gente fala cripta, que é um termo médico muito difícil, mas assim, pela superfície. Seria a avaliação da superfície da lesão. Para saber se, não sei se ela é mais porosa, mais lisa. Isso, se ela é mais porosa, mais lisa, dependendo, a gente vê a vascularização, porque aí já exige uma câmera com uma potência maior, que você consegue magnificar a imagem, aumentar, como se fosse um foco, como se fosse o nosso binóculo. E você consegue visualizar a vascularização da lesão, que dá um sinal da lesão ser maligna ou ainda ser pré-cancerosa. Dependendo como que ela for, você já pode cortar ela lá, puxar ela lá, resolver isso. Resolver, com certeza. Hoje a Com gente pequeno tem, laser. Com uma pequena pinça ou alças. A gente faz, hoje tem várias técnicas até que já estão difundidas no Brasil, que a gente consegue cortar até lesões grandes de 2, 3, 4, até 10 centímetros do cólon, poupando assim a ressecção cirúrgica. 10 centímetros de uma verruga dentro do intestino, isso já está muito avançado. Muito. Os japoneses fazem com perfeição. A pessoa não vai ter sintoma? Não. Por isso que a importância do Março Azul Marinho. O câncer coloretal não dá sintomas. Quando ele aparece os sintomas, já está uma doença avançada, ou seja, você vai ter que ter uma intervenção cirúrgica, às vezes uma químio, uma rádio, dependendo da extensão da doença. Mas vamos voltar lá no tamanho da verruguinha lá, do pólipo. 1 centímetro, 2 centímetros ou até 10 centímetros. A pessoa o médico cortou essa verruga. Vai se casar um sangue, deve cauterizar lá na hora, dar uma pequena queimada para cicatrizar, é isso? Isso, a gente hoje tem cauterização, que dá para fazer por eletrocautério, como se fosse bisturi elétrico, que a gente já está acostumado a ver na cirurgia. E a gente tem também a colocação de clipe, que vai tipo Grampear. Grampeia por dentro, como se fosse o grampinho, vem e vai grampeando por dentro, passa por dentro do aparelho e consegue grampear também o intestino.
Aí quando tira essa verruga, ela vai para fazer uma análise. Isso, vai para análise que a gente fala, manda pro patologista. Para saber se é maligno, benigno, tipo de... Isso, se tem degeneração ou não. E a partir deste resultado que também a gente indica quanto tempo vai ter que ser a vigilância desse paciente. Porque pode acontecer do paciente ter o pólipo, ter a verruga, tirou, só que não era maligno. Sim. Ou nem era câncer. Isso, que a maioria dos casos, por isso a prevenção. Era tipo, o que a gente fala, adenoma, ou às vezes até hiperplásico. Hiperplásico já não é câncer. Hiperplásico é uma verruga que não é câncer. Isso, é como se fosse uma inflamaçãozinha que deu ali. Que pode acontecer. Com certeza. Agora, o câncer mesmo, o adenoma vai virar câncer. Então, se veio o resultado de adenoma, o patologista vai avaliar, vai dar um resultado que com o médico ele vai avaliar, daqui 1 ano você tem que repetir a colonoscopia, daqui 3 anos, daqui 5. Mas aí é com uma avaliação médica junto com o resultado que você teve da retirada desse pólipo. Sintomas. Quando a pessoa não fez o exame, vamos falar 2 cenários, por gentileza, doutora. Quando a pessoa não fez o exame, teve algum tipo de sintoma, e quando ela fez o exame, tirou, e se pode acontecer algum tipo de sintoma que ela tenha a se desenvolver. Se a pessoa fez o exame, normal, tranquilo, finalizou, beleza. Fez o exame, deu um pólipo, deu alguma alteração, a gente mandou pro patologista. Viu que é câncer. Viu que é câncer. Se o câncer for avançado, o tratamento geralmente é cirúrgico. Se o câncer for precoce, existe a possibilidade do tratamento endoscópico, ou às vezes até cirúrgico, mas ele vai ser de uma forma curativa. Só uma pergunta. Se ele for câncer estágio avançado, é cirúrgico, mas é cirurgia aberta? A pessoa vai abrir e tirar um pedaço do intestino, ou também minimamente invasiva, por um caninho, por um pequeno furo? Hoje a gente tem a videolaparoscopia, que também está muito desenvolvida. Aí vai depender da experiência do cirurgião, mas a grande maioria consegue fazer por videolaparoscopia, não só do cirurgião, também da extensão da doença, para ver se ela é ressecável, entre outras coisas, né? Porque existem hoje tratamentos que podem ser feitos pré o câncer ou pós o câncer, que são as quimioterapias, a gente fala neoadjuvantes e adjuvantes, né? A neo seria antes, para poder diminuir às vezes o câncer e operar. E esse câncer era o terceiro em quantidade, só que em mortalidade ele também é muito alto? Ele é muito alto. O ano passado, pelos dados, foram mais de 20 mil óbitos relacionados ao câncer coloretal. Então, por isso a importância. Porque se você pega no estágio precoce, você trata e dá um tratamento curativo. Se você pega no estágio avançado, às vezes que a gente tem medo, que é o estigma, tem metástase, tem que ir para químio, para alguns casos químio, radioterapia. Então, se você fizer o tratamento da forma precoce, pode pegar de uma forma que você pode até tratar por endoscopia. E não vai nem ressecar o órgão e tá curado. Só precisa ficar sob vigilância. Tá, e quando tem metástase é quando se espalha, aí complica muito mais o tratamento. Tratamento, a sobrevida, a qualidade de vida do paciente, né? Porque você vive praticamente em função do tratamento da doença, né? Você comenta, eu não sei se é ignorância, é minha falta de conhecimento no assunto, que pode ser, que inclusive esse é o nosso propósito, um leigo falando, representando você leigo no assunto. Você falou que pode ser tratado por endoscopia. Isso. Endoscopia é o procedimento ou a endoscopia que a gente conhece, que é por cima, pela boca? Não, endoscopia, colonoscopia. É isso que eu imaginei. É o que eu imaginei. No final, a gente acaba incluindo todos os por endoscópio, né? O endoscopia é a visualização através de câmera. Isso. Por dentro. Por dentro. Por cima ou por baixo? Por pelo cima ou por ânus baixo. ou pela boca? No final são videoendoscópios. Ok. Endoscopia é por cima e a colonoscopia, como se diz, do cólon, é por baixo, via retal. Ok. Tem maior incidência em homens ou em mulheres? É mais incidente hoje em homens. Mas mesmo assim fica em terceiro lugar. Ele perde pro câncer de próstata. O câncer que eu te falei de melanoma, ele tá em terceiro lugar. Para mulher, perde pro câncer de mama e para o homem por câncer de próstata. Isso. Já tivemos episódios de câncer de mama e de câncer de próstata, falando de toda a parte de prevenção. E agora estamos no segundo mais comum. Que é o câncer coloretal. Exatamente. Falando de prevenção. Você acredita que a maior incidência seja em homens em função de herança genética, hábitos, alimentação? Isso que é importante. O câncer de cólon tem alguns fatores de risco. A idade, como eu falei, que é o principal, né? Por isso que a gente começa esse rastreio aos 45 anos.
Histórico familiar, é muito importante lembrar a população. Se você tem alguém da família que teve câncer coloretal, você tem que começar, às vezes, esse screening, essa vigilância antes. Se você, por exemplo, eu tenho um pai que teve câncer coloretal há 45 anos. O ideal é indicado começar essa vigilância aos 35, 10 anos a menos do início da doença do seu parente. Se o pai ou parente de primeiro grau, o ascendente, né, o pai ou mãe, teve câncer de mama ou câncer de próstata, essa regra de 45 permanece ou desce para 35 também para o colo retal? Não, a regra já é diferente, porque aí de mama, não é a minha especialidade, mas de mama você teria que, eu sei porque minha avó teve de mama e colo. Certo. De mama você teria que avaliar se ele é ligado a histórico familiar ou não. Aí já tenho também os marcadores genéticos. Mas não fui claro, doutora, me perdoe. Se o pai ou a mãe teve câncer de próstata ou câncer de mama, aumenta a incidência para o câncer coloretal ou não tem uma coisa nada a ver com outra? Não tem a ver porque tem alguns fatores de riscos que são os mesmos, tá? Como tabagismo, injeção excessiva de álcool, obesidade, e são a ingestão de alimentos processados, alimentos que não são in natura. Isso aumenta o risco também do câncer coloretal, assim como alguns outros cânceres. Então, a regra é homens e mulheres a partir de 45 anos fazerem o exame oculto nas fezes, mas o padrão ouro é a colonoscopia. Isso. Se pai ou mãe teve câncer coloretal de 45 abaixo de 10 anos, vai começar a fazer colonoscopia a partir dos 35. É a indicação. E sempre importante ressaltar que existem doenças hereditárias e algumas doenças que aumentam o risco do câncer coloretal. Mas eu acho que não convém a gente ficar discutindo doença hereditária, entrar numa parte muito médica. É importante agendar uma consulta, uma avaliação médica para ver quando você tem que começar a sua vigilância, quando você tem fatores de risco, como doença hereditária, que a gente falou, família, doença inflamatória intestinal, que aumenta o risco mesmo do câncer coloretal. Quais tipos de doenças intestinais inflamatórias, por exemplo? Tanto a retocolite como o Crohn, tá? São doenças que ele já vai começar a fazer. A doença de Crohn já é algo muito avançado, muito sério. É uma doença autoimune que geralmente o paciente já está sobre essa vigilância, né? Sim, então não tem ele já tá realizando. Doença de Crohn é uma bactéria que vai... Não, é uma doença autoimune mesmo. Uma doença autoimune. Isso. Que aumenta o risco de câncer coloretal pelas inflamações que vão tendo no intestino, né? Eu já ouvi falar, inclusive aqui no Pode Doutor, câncer muitas vezes são pequenas lesões sucessivas. Porque elas vão dando mutações genéticas de lesões, o turnover das células vão dando essas lesões, vão acontecendo muito alto e acontece uma mutação que leva ao câncer. Certo. O março azul marinho, ele é recente? Não. Porque o março azul, ele tem maior visibilidade, que é a prevenção do câncer de próstata. Mas o março azul marinho, ele tem mais ou menos uma data? 5 anos, 10 anos, mais ou menos? Acho que deve ter uns 10 anos, mais ou menos. Eu não vou te falar de história, que eu não lembro tranquilo, não precisa te dar. Exatamente, mas desde que eu faço, que eu terminei a endoscopia, a gente tem essa campanha para alertar a população. Eu acho que começou pelo mama, que hoje é o mais difundido, né? A prevenção do câncer de mama, por ser mais incidente, o de próstata, e agora que está vindo essa onda da gente divulgar muito o câncer coloretal, porque a gente está trabalhando hoje com uma medicina preventiva, não mais com uma medicina de tratamento da doença, né? Certo. Quando a gente, voltando a falar do câncer coloretal, dando um passinho, só para falar brevemente dos sintomas, tanto é que a especialidade da doutora, ela é cirurgiã geral e médica endoscopista. Mas só dos sintomas, só para o pessoal, acho que levar um pouquinho mais de informação. Quando começou a sentir o sintoma, qual que é o sinal de alerta? Existem vários sinais de alerta para o câncer coloretal, tá? Emagrecimento, que eu acho que é basicamente todos os cânceres, quando estão avançados, começa a dar um emagrecimento no paciente, né? Emagrecimento fora de uma normalidade. Fora da normalidade. Às vezes a gente pega paciente que não está fazendo regime, não está fazendo nenhuma dieta, nem mudou o hábito de vida e começa a perder peso. Então já é uma coisa que tem que exige uma investigação médica. Tá? O sangramento nas fezes, que a gente falou, sem ser o sangue oculto, sangue vivo nas fezes também, se você descartar doenças às vezes orificiais, como hemorroide e outras doenças, tem que ser investigado.
Constipação, mudança do hábito intestinal. Você era um paciente que ia todo dia, começou a ficar constipado, ou começou a apresentar alguma alteração mesmo da forma do intestino, das fezes. É um sinal de alerta que você deve procurar também um médico para ver qual o motivo. Geralmente pode ser o câncer, entendeu? E mesmo nesses casos vai entrar colonoscopia? Já é uma indicação de colonoscopia. Minhas fezes estão em fita, que a gente falou, minhas fezes agora estão alteradas, não era assim e mudou. Já tem uma indicação de realização de investigação no colo. Quando você fala das fezes que ela mudou a pessoa, isso já está no estágio avançado, né? Já. Se ela percebe a olho nu, já está no... Por isso é importante a prevenção, porque quando a gente percebe com sintomas, e se for o câncer coloretal que está lá, já está numa doença numa fase avançada, que igual a gente falou, o tratamento é mais agressivo, diminui a sobrevida, e entre todas as outras coisas que a gente sabe, que quando faz o diagnóstico precoce, dá a possibilidade de um tratamento curativo. Doutora, eu estou gostando muito de cada pergunta que eu faço, você retoma. Por isso é importante a prevenção, por isso é importante a prevenção. É o mês de março. É o mês de março e é muito importante, sim. A informação é o diamante da prevenção. Aqui a gente está informando você aí de casa, como especialista no assunto, dos procedimentos a serem tomados a partir de 45 anos, independente para homem ou para mulher. Vamos só retomar todos os exames. Sangue oculto nas fezes... Sangue oculto nas fezes, hoje é o que é mais disponível para toda a população, tá? O padrão ouro é a colonoscopia. Existem outros exames que podem ajudar nesse diagnóstico, mas hoje o padrão ouro para a gente fazer a prevenção é a realização da colonoscopia a partir dos 45 anos. Isso tanto pelo SUS, o SUS pode ter, dependendo da região do país e a penetração do SUS, pode ter um pouco mais de demora ou não. Se você optar por realizar através de plano de saúde, a clínica Endostar realiza e também via particular. Isso. No particular, são exames, a colonoscopia, não precisa, acho que a gente não precisa falar valor, mas, ou se até puder falar valor, mas é um exame extremamente caro para quem não tem plano de saúde, não quer fazer pelo SUS e quer fazer esse exame. Não é um exame caro, tá? A gente tem uma faixa de variação de preços. Quando a gente fala caro, não é um exame de 10 mil, não é um exame de 5 mil. Não, varia sim. A gente pode encontrar até valores de 600, 700 reais. Tá? É isso que eu queria chegar até um valor que, dependendo do que for feito. Por exemplo, se você autoriza, vou fazer um exame de colonoscopia numa rede particular. Se encontrar uma lesão, alguma coisa... Geralmente você fala, eu autorizo a retirada, a ressecção para fazer nesse mesmo tempo. Essa variação, isso. Mas esse é um valor próximo que é importante a gente falar aqui para você que não tem plano de saúde, que não quer utilizar o SUS, já tem noção de um valor, já pode procurar uma clínica que isso vai te fazer muito bem. Depois de 45 anos, a pessoa fez aos 45 anos a colonoscopia. Cada quantos anos ela deve retomar? Hoje a gente indica de 5 a 10 anos. Diminui esse intervalo dependendo dos achados na colonoscopia. Se eu achei pólipo, é um risco maior do paciente desenvolver o câncer coloretal. Aí vai para 1 ano, 5 anos? Depende do resultado da avaliação da anatomopatológica, do patologista. Se o patologista me deu um resultado, eu decido 1, 2, 3 anos. Ou até 6, ou até, depende da ressecção, dá para aumentar a margem. Igual a gente faz cirurgia, opera de novo. Faz outro para a gente ver se está tudo ok ou se dá para... Como é que tá. Se não teve nenhum achado... 5 a 10 anos. 10 anos a pessoa volta, 5 a 10 anos. Aí vai acompanhando um acompanhamento clínico, né? Depender da história clínica ou dos sintomas que foram aparecendo, senão 10 anos. Se a gente considerar uma média aí de 10 anos, 45, 55... 55, 65, 75. A partir de 75, hoje, nos Estados Unidos, você avalia caso a caso. Porque a partir dos 75, como exame mais invasivo, talvez não tenha indicação para ser feito. Você pode fazer um rastreio de outra forma, porque se ele fez nos tempos certinho, ele já está com a prevenção, entendeu? Porque uma coisa diferente uma coisa é a prevenção e outra é o diagnóstico precoce. Isso. Nós estamos falando dos dois, o diagnóstico precoce e a prevenção. A prevenção envolve desde mudanças de hábitos, como de alimentação e hábitos para uma vida mais saudável, e até envolve os exames. Por que para os 75 anos já é um pouco mais caso a caso? Pelo fato de ser uma Por envolver sedação e o preparo. Então, tem pacientes que não vão ter condições clínicas para a realização do exame.
Então, por isso que é cada caso. Hoje em dia, como a longevidade tem aumentado, Exatamente. está aumentando esta idade. Mas tem pacientes ainda que têm muitas doenças associadas, né? Muitas comorbidades, que vai colocar... Aí você tem que pesar o custo e benefício desse exame, porque uma sedação ele pode ter um óbito, pode vir a evoluir ou com uma complicação que não é desejada, que vai ser muito pior do que a evolução desse câncer. Tá certo. Então, geralmente, a grosso modo, se a pessoa não tiver nenhum achado, ela vai fazer 4, 5 vezes esse exame na vida. Sim, por isso que não é uma coisa de certo cabeça. Tem que tirar o mito de que não vamos fazer uma colonoscopia porque é muito ruim. Não, se você fizer direitinho o exame, ele vai ser repetido só daqui a um tempo. E se precisar encurtar, é porque você teve indicação, ou seja, você está evitando você desenvolver um câncer coloretal que poderia vir se tornar avançado mais para frente. Perfeito. Doutora Ieda, quais são os maiores mitos e preconceitos que você já viu na sua carreira de colonoscopia e principalmente do câncer coloretal? O principal preconceito é para o seu exame via retal. Preconceito tanto de homens como de mulheres? É igual o câncer de próstata, né? O toque retal, existe ainda um preconceito. Homem e mulher. Mulher se sente como se fosse uma invasão, né? É um exame muito, muito íntimo. Então, esse é o pior preconceito que a gente tem hoje. Mas é um exame que é feito sedado, você não vai lembrar do exame, tá? Sente dor depois? Pode sentir um pouquinho de cólica, um desconforto, mas não é nada insuportável. Porque hoje a gente tem na medicina 1000 analgésicos que geralmente a maioria dos pacientes não tem sintomas. É bem tranquilo. Mitos. Tem algum mito que envolve esse exame que já caiu no dito popular? Mito. Eu fui fazer uma colonoscopia, fui para o hospital, fui perfurado. Mas, assim, existem vários fatores que podem levar a essa pior complicação, que é a perfuração, que é muito difícil de ter. O benefício é tão maior que a maioria aqui já tem alguma doença que teve essa perfuração, ou às vezes um tumor que a gente fala desbloqueou em termos médicos, né, que pode causar essa perfuração, ou a ressecção, durante a ressecção da lesão, que iria virar um câncer. Doutora Ieda, perfeito, muito obrigado pelas informações. Você identifica alguma informação a mais que a gente possa levar para o pessoal de casa, o que esteja nos vendo ou nos ouvindo, referente ao câncer coloretal? Eu gosto sempre de falar que o câncer coloretal é uma doença prevenível. Então, é uma doença que a gente pode evitar a desenvolver. Por isso que a gente tem que ficar em alertas sobre a realização do exame, a triagem, para a gente evitar que ele se desenvolva ou chegue de uma forma avançada e o tratamento seja muito doloroso para o paciente. Perfeito. Lembrando que tem pelo SUS, clínicas particulares, como a Endostar, e também para que você tenha plano de saúde, procure na sua rede de atendimento. Doutora Ieda, foi um prazer tê-la aqui conosco. Sorte dos pacientes que a tem como médica. A você de casa, um abraço. Doutor Sidney, um abraço e bom procedimento. Até breve. Nos siga em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, YouTube. Isso nos fortalece para levar essa informação tão preciosa para você, que é da sua saúde, dos seus queridos, seus amigos, familiares. Até breve.